Salmo 118, versículo 19. Ele diz assim: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Quando ele fez essa oração e quando esse versículo foi escrito, era uma outra época da que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos no tempo da graça, do Novo Testamento. E nessa época era o tempo da lei, da antiga aliança. E por isso ele orou dessa maneira: abre-me as portas da justiça. Porque naquela época, como muitas pessoas nos dias de hoje, têm clamado por justiça. Você vê o nosso, saindo da parte espiritual, mas da parte social, o mundo está clamando por justiça. É verdade. O país, o Brasil, está clamando por justiça. Então naquela época também, eles clamavam por justiça. A justiça de Deus chegasse. O povo sempre foi um povo oprimido. Você vê um povo que vivia no deserto, povo que era escravo antes do deserto, o povo de Israel, escravo na terra do Egito, clamava por justiça. Tanto é que no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 4, o Senhor Deus diz: ninguém há que clame por justiça. Então a humanidade sempre clamou por justiça. Só que, como eu falei, hoje nós vivemos em outra época, na época da graça de Deus, na época do Novo Testamento. É uma nova aliança, é um novo mandamento que Jesus nos trouxe. E o que Deus quer nos ensinar? Que essa justiça, ela já foi feita. Essa justiça já chegou. Quando? Quando Jesus morreu na cruz. Quando Ele pagou o preço que nós já falamos anteriormente, que nós aqui cantamos, que Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, assim por diante. E quando Ele morreu, depois de tudo que Ele sofreu, que Ele passou, Ele morreu, e claro, depois ressuscitou, mas antes da sua morte, Ele disse o que? Está consumado. Em outras palavras, foi tudo feito. Jesus cumpriu tudo, Jesus cumpriu toda a lei de Moisés no nosso lugar. Por isso que hoje ninguém tem que cumprir lei, a lei já passou. O apóstolo Paulo disse que a lei foi abolida por Cristo, porque Ele trouxe uma nova lei, a lei da liberdade, do Evangelho em Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz, essa justiça, que era uma promessa no passado, no Velho Testamento, ela se cumpre em Cristo. Por isso que nós falamos anteriormente, que está em Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há mais para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Então, por que não há mais condenação? Porque a justiça já está feita. Deus não vai fazer aquilo que já está feito. Deus não vai dar aquilo que Ele já deu. Ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu a liberdade. Por isso, o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5: foi para a liberdade que Cristo já nos libertou. Então, esse texto, ele se cumpriu na cruz. A cruz foi o início de uma nova era, vamos dizer assim. A cruz foi o início de um novo pacto, de uma nova aliança. Nós não estamos mais no pacto da aliança de Abraão, pacto de aliança de Moisés, não. Isso foi para os judeus, foi para outra época. O nosso pacto é da cruz em diante, é da cruz para cá. Inclusive a cruz foi o último altar, porque o último sacrifício foi o de Cristo. Não existe mais sacrifício. Quem está entendendo, diga amém. Porque o sacrifício de Cristo foi o último e Ele foi perfeito. Então, essa justiça, ela já chegou. Essa justiça já nos alcançou. Então significa dizer que não tem que esperar mais. Aí ele diz aqui, abre-me as portas da justiça. Agora você aprendeu que essa justiça já foi feita. O que o Salmo, que ele disse lá no passado? Entrarei por elas e louvarei o Senhor. Então ele esperava, nessa época, ele esperava que quando Deus fizesse justiça, ele ia entrar por essa porta. Hoje nós já sabemos que a justiça já foi feita. Então a porta já está aberta. Para quê? Para a gente passar e tomar posse da nossa vitória, e tomar posse da vida eterna, e tomar posse da vida abundante. Nós não temos que esperar mais, irmão. Você não tem que ficar mendigando bem, você não tem que ficar implorando nada para Deus e para ninguém, porque Ele já deu.
Agora é questão de nós assumirmos essa justiça que já está feita. A porta já está aberta. Por isso Jesus diz, não precisa abrir a Bíblia não, Evangelho de João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Quem já viu esse texto? Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, deixará pastagem, ou seja, alimento. E que porta é essa? É a porta da justiça. E que porta é essa? É o Evangelho de Jesus. Não tem nada a ver com religião. A porta, quando Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim vai encontrar alimento, é o Evangelho. Por que as pessoas estão sedentas e com fome, estão todo dia na igreja? Na parte espiritual, porque não passaram pela porta do Evangelho, estão passando pela porta da religião. Quem passa pela porta da religião nunca é saciado, está sempre com fome, sempre com sede. E quem passa pela porta do Evangelho, Jesus disse: nunca mais terá sede. Ele falou para a mulher samaritana, porque dele se fará a própria fonte, que vai jorrar para saciar os outros, que ainda não entendem isso. Então, qual porta que você está passando? Você está na porta da religião, clamando por justiça. Que um dia, se Deus quiser, Deus vai te abençoar. Sendo que Efésios 1,3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Que porta que você está passando? A porta do sacrifício? A porta de rituais? Não que eu tenho que fazer esse ritual para Deus me abençoar. A porta do Evangelho não manda fazer nenhum ritual, só quando a gente crê. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: com coração crês para a justiça. A justiça já foi feita. A boca faz confissão para a salvação. Só isso. Olha o que diz o último texto aqui, Atos 13, versículo 38. Um dos primeiros discursos do apóstolo Paulo, ensinando e pregando o Evangelho, porque Paulo só pregava o Evangelho. Você sabia disso? Paulo só pregava o Evangelho, o único assunto que ele segue é o Evangelho. E nós também temos que pregar somente o Evangelho. Como é que eu vou falar que eu sou evangélico se eu só falo de Levítico, Deuteronômio, Número, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó? Já passou. Isso aqui era na sinagoga, para os judeus daquela época. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia, Jesus se vos anuncia a remissão dos pecados. Agora o versículo 39. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado. Então ele está falando para os judeus, na sinagoga deles: tudo que vocês fizeram na lei de Moisés, eles nunca foram justificados. Paulo foi corajoso. É como pregar hoje a verdade que muitos não querem ouvir do Evangelho. E quando eu digo que muitos não querem ouvir, não é o povo lá fora, não, são os religiosos. Eles não aceitam. Então Paulo foi corajoso de estar dentro da sinagoga dos judeus que viviam a lei de Moisés. E ele pega e fala: seja-vos notório, varões e irmãos, versículo 39, e de tudo que pela lei de Moisés, falando para eles, não pudeste ser justificados, por ele, ou seja, Cristo, é justificado todo aquele que crê.